No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós encontramos mais uma parábola de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. Que lições nós podemos aplicar para a nossa vida? Vamos ler a parábola e vamos conversar sobre isso. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí Jesus vai contar a parábola, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesta parábola, Jesus nos convida a uma reflexão. Qual a imagem que nós temos de nós mesmos e qual a imagem que nós temos das outras pessoas? No campo espiritual, principalmente, porque a realidade aqui diz respeito a 2 pessoas que vão à igreja, vão à casa de Deus para orarem a Deus. Um fariseu e um publicano. E Jesus coloca esses 2 grupos porque na sua época eram 2 grupos muito distintos. Os fariseus eram conhecidos pela sua rigidez com relação aos ensinamentos da Bíblia, ao cumprimento das leis do Antigo Testamento, e eles eram muito rigorosos na interpretação dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Já publicanos eram uma classe não muito bem vista por todos, eram cobradores de impostos, trabalhavam para Roma e não eram bem vistos dentro do meio do seu povo, do povo de Israel. E eram considerados uma espécie de escória, uma espécie de pessoas sem salvação, pessoas que não mereciam nem o respeito dos homens e nem de Deus. Muito bem, 2 classes tão distintas que buscam a Deus em oração, que buscam a Deus, que vão à casa de Deus. Só que a maneira como eles se enxergam é completamente oposta. E Jesus quer nos fazer enxergar isso aqui também. O fariseu, a Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo. O fariseu é visto aqui como alguém que se orgulhava de seus comportamentos, de suas ações, de sua agenda, vamos dizer, religiosa. E ele fala que na oração para Deus, como se ele estivesse querendo ali mostrar o seu currículo para Deus no momento daquela oração. E ele fala: eu te dou graças porque eu não sou como os demais pecadores. Como se ele dissesse: eu sou melhor do que os outros, então o Senhor precisa me ouvir. Eu não sou tão ruim quanto os outros são, eu sou melhor do que eles. E aí ele coloca o seu currículo aqui, as suas ações, não é? Que ele fala que os outros são roubadores, injustos, adúlteros, não é? E ele fala: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ainda ele acusa: não sou como este publicano, que estava ali no mesmo local em busca de Deus. Uma atitude completamente diferente é daquele outro, chamado publicano, que ele reconhecia a sua pequenez espiritual, ele reconhecia a sua dependência de Deus e ele estava ali simplesmente suplicando pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus fala na parábola que ele, na verdade, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, como se estivesse clamando, como se estivesse implorando a Deus: Senhor Deus, sê propício a mim, e ele reconhece quem ele era: pecador. Enquanto o fariseu fala que é uma pessoa isenta de ações pecaminosas, o publicano fala: sê propício a mim, pecador. E como Jesus termina a parábola é surpreendente, porque Jesus, analisando o comportamento dessas 2 pessoas, grupos tão antagônicos, Jesus fala que o fariseu, que se achava o super-herói espiritual, desceu para casa sem ser justificado, ou seja, a sua oração não foi nem sequer ouvida por Deus. Já o publicano, ele desceu para casa justificado. Ou seja, o seu clamor foi atendido pelo céu. E Jesus nos exorta e nos ensina no final da parábola: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado.
Essa parábola nos ensina lições preciosas. Talvez a maior delas, a lição da humildade. Nós precisamos reconhecer quem somos. Precisamos olhar para os outros não com olhos de julgamento, não com a visão superior, pensando eu sou melhor do que aquele, porque aquele faz isso e eu não faço. Eu sou melhor aos olhos de Deus do que este, porque este erra nisso e eu não erro nisso. Nós não podemos agora apresentar um currículo diante de Deus do que fazemos ou não fazemos, como se quiséssemos ganhar pontos diante de Deus em nossa comunhão com Ele. Tudo que nós precisamos fazer é chegar diante de Deus e reconhecer quem realmente somos. Nós somos pecadores. Paulo tinha a exata noção disso quando ele falava, miserável homem que sou. Em outro trecho, Paulo fala, dos pecadores eu sou o principal. Paulo, quando olhava para dentro de si mesmo, ele reconhecia isso. E nesta parábola, Jesus quer que a gente reconheça que nós somos pecadores e dependentes. Mas mesmo pecadores, Deus está pronto a nos justificar. Não é porque você é pecador que você não seja amado por Deus, ao contrário, você é alvo do amor dele, porque o maior sonho de Deus é transformar a sua vida. E essa transformação acontece quando você reconhece o seu estado real e coloca a sua vida dependente de Deus. Quando nós nos vestimos de orgulho e achamos que não temos nada a melhorar, não temos nada a crescer, não precisamos de investir em nada em nossa vida espiritual, nós agora nos vestimos desse orgulho, Deus olha para nós e fala, que pena, eu não posso fazer nada por você com um coração tão orgulhoso. E não seremos justificados, não seremos abençoados quando estivermos diante de Deus com essa atitude. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina, cuidado, não confie em si mesmo neste aspecto. Nós somos pecadores. E muito cuidado ao fazer julgamento das outras pessoas. Não se ache melhor ou pior do que ninguém. Você é filho de Deus, amado por Ele, mas isso não dá a você o direito de se considerar melhor do que qualquer outra pessoa que não tenha vivido ainda uma experiência que você já vive com Deus. Então, seja paciente com os outros, seja misericordioso com os outros, assim como Deus é paciente com você e Deus é misericordioso com você. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina a tratarmos uns aos outros em amor e a nos apresentarmos como quem realmente nós somos diante do nosso Deus. Que você viva assim, que a sua caminhada continue ao lado do Senhor a cada dia, até nos encontrarmos no Reino Celestial. Um abraço para você. Amém.